enfim, dos grandes, do Rui Mauro Marini, da Vânia Bandeira, do teu. Abra aí. Bom dia aí, Romulus, tudo bem? Tudo bom bom. Dia aí, pessoal que está assistindo. Olha só, o pessoal se divertindo no chat. O Piero, o pessoal rindo aí, falaram que o Nildo ficou vermelho. Olha só, daqui ó, kkkk, Nildo galã, participação do Nildo, como sempre, outra que valeu o dia do Nildo. E aí alguém falou que, ó, a Lucy Figueiredo falou, ó, o Nildo ficou vermelho, eu vou rever depois. Pra ver se a gente consegue ver, se deu uma corada na bochecha dele, era a Verônica, né, o nome da amiga aí, que assiste, olha, mas é aí, vale tudo, gente. Tem que usar todos os ativos, lembrando aquela história aí do efeito halo, a gente tudo tem que botar para jogo, porque tá tão desfavorável que a gente tem que usar qualquer coisa em nosso favor. Eu queria pedir, inclusive, eu acabei de mostrar aqui o chat, você que está em outras plataformas, até no YouTube, vai lá e deixe nem que seja um oi nesse chat, e mais tarde no replay, na seção de comentários, que isso nos ajuda aí na censura algorítmica. O YouTube continua danado, ô Piero, olha só, até agora, eu fiquei impressionado, eu achei que durante a noite, quando fosse madrugada e tivesse todo mundo no Brasil dormindo, eles iam liberar a integralidade do vídeo. Mas não, até agora, o vídeo, até essa manhã, pelo menos quando eu entrei no ar, o vídeo de ontem só constam as 2 primeiras horas para quem acessa de laptop ou desktop. No celular, mesmo no YouTube, no celular, logo depois que termina o programa, aí uns 15 minutos depois, já é liberada a integralidade. Mais uma vez, eu queria deixar o aviso, se você tem esse fetiche pela rede, aí a plataforma de vídeos do Google, infelizmente esse fetiche da mercadoria, hein? Aí, ó, marxista, esse fetiche da mercadoria pelo YouTube existe, e você quer ver no computador, ou então na Smart TV, tem gente que reclama, não, mas na Smart TV também não fica, porque reflete a coisa do desktop e do laptop. Vá para as outras plataformas, tem 4 outras plataformas, imediatamente quando acaba o vídeo já está pronto na integralidade. Em geral, no YouTube leva uma meia hora para liberar, para além das 2 primeiras horas, mas em geral, depois de uma meia hora, no máximo 1 hora, libera na integralidade. Ontem, excepcionalmente, a gente ficou só com as 2 horas até o momento de eu entrar no ar hoje. Fora o que eu mostrei aqui do pessoal fazendo a sabotagem e tal. E mais uma vez indo lá no Social Blade, que trabalha com os números apenas de API, fornecidos pelo próprio YouTube, você vê que lá estava próximo de 12 mil, e eles estão marcando aí 9 mil e alguma coisa no de ontem, mas a gente está acostumado. Mas para dar mais trabalho para eles, eu peço sua ajuda, engajamento, curtindo o vídeo, compartilhando o link do YouTube, para além da plataforma em que você prefere ver. Piero Leiner. Então, Romulus, eu acho que, enfim, né, a gente tem que conversar um pouco hoje sobre o que aconteceu aí nos últimos dias, né, porque a cortina de fumaça está gigantesca. Você sacou então, sacou o que eu coloquei no subtítulo, assim, viu a guerra híbrida, 2 pontos. Onde há fumaça, há fogo necessariamente, Pierre? Pois é, né? E aí eu acho assim, né? Primeira coisa, todo mundo se prontificou a fazer vaticínios, né, sobre o que vai acontecer, né? Todo mundo dando como certo que o Bolsonaro vai ser espirrado, que vai ter impeachment, que ele vai se suicidar, ou que não sei o quê. Os analistas de plantão todos já dando como certeza que o cara está fora do baralho. E eu não sei não, hein? Se a coisa é tão simples assim, né? O que eu estou vendo ali assim, né? O que a gente tem cacos de informação, né? Que estão chegando de vários lugares, e eu acho que agora a gente tem um trabalho, talvez, de tentar pôr em sincronia o que a gente consegue ver a partir de dados muito criptografados, né, Romulus? Não são nada óbvios, nada triviais, né? São coisas que são jogadas aqui e ali, né? A partir de informações que a gente vê. Eu sugeriria a gente pegar alguns desses capos hoje, que vão via imprensa, né? Discutir um pouco, talvez, como as análises e os comentários foram colocados, enfim, ver o que a gente situou também a partir disso que estão chamando da fala dos famosos generais anônimos, né? Que nunca revelam quem são, né? Mas que fazem certas plantações de notícias. Olha só, eu vi tanta plantação, esses últimos dias a gente superou na plantação. Que, assim, tá parecendo biruta de aeroporto no meio da tempestade, né? Assim, tá tudo virando 180 graus, né? Anteontem,
a gente viu o seguinte: militares estão decepcionados e se afastando de Bolsonaro. Hoje, a Mônica Bergman diz: militares estão com Bolsonaro. E decepcionados e se afastando do Moro, olha aí. Pois é. Bom, então a gente precisa ver de fato aí o que dá para a gente recolher dessa coisa. E eu diria... Dá para recolher olhando lá o Diário do Surto, Defesa Net? É um bom termômetro para a gente ver para onde aponta? Dá, mas aí a gente chega lá depois. Muito bem. Daqui a pouco eu queria só mostrar que não é só você que está intrigado com quem são esses militares. Depois, quando a gente for falar de uma das muitas focos de fumaça, né, uma turbina pegando fogo, talvez, a história da Embraer, a Mônica, que nos acompanha e sempre marca coisas interessantes no Twitter, ela compartilhou o link da Folha, falou: fim de acordo Boeing-Embraer é chance de o Brasil ter cautela com privatizações, dizem os militares. Aí ela pergunta: quem são esses militares? E por que eles deixaram o Planalto homologar a venda assim que Fantoche assumiu? Né? Assim, quem é esse pessoal? Quem são os militares? Sempre em off, sempre desidentificados. Né? É a dúvida que fica aí. Não, e ontem, para colaborar ainda mais com esse cenário, não sei se você chegou a ver isso, mas o Mourão deu uma declaração numa teleconferência para uma dessas corretoras de investimento. Ele estava falando, dizendo a respeito da Embraer, que há males que vem para bem, e que agora a Embraer pode se vincular de vez ao mercado chinês, vendendo um produto que eles estão precisando lá, fazendo joint ventures e tal. Ou seja, Mourão apontando para uma espécie de associação entre Embraer e China. Eu duvido. O que os caras estão fazendo agora é fabricar um conjunto gigantesco de contradições aí, Rômulo. Essa é a minha opinião. Recolhendo isso. Talvez, Piero, isso daí seja aquela coisa: um tenta regatear de cá, o outro de lá. Então, vocês querem pagar menos? A gente vai entregar para o chinês, mas aquela história aí do pau, do pau, mas na verdade para chegar no acordo ali. Pode ser, mas eu acho que isso está atrelado a uma outra coisa, que é uma subfunção do Mourão também, nessa história toda que vem em relação ao Bolsonaro. Só para já dar de início, qual que é, vamos dizer assim, o gancho interpretativo, sei lá, a estrutura pela qual eu estou pensando todas essas coisas que ocorreram, sem ainda estar 100% certo disso, que eu acho que eles acionaram assim com todo o modo good cop, bad cop. Uhum. De novo. Então, agora, 2 dias depois dessa história do Moro, 2? Não, né? 4? Eu nem lembro como foi. Foi de quinta a sexta-feira do ano passado. Isso. Passou o fim de semana, mas enfim. 4 dias, portanto. O que dá para perceber é que eles estão alisando com uma mão e dando porrada por debaixo do pano uma a outra, que vai desembocar nessa história aí do decreto revogando aquela portaria sobre rastreamento de munição e arma, que é um negócio que agora está começando a ter mais eco na mídia. Depois a gente vai ler um comentário aí. Né? Eu, inclusive, li um comentário seu, acho que foi na sexta-feira que eu li aquele seu comentário que você mandou por escrito, mostrando que as pessoas precisam compreender que não é a pessoa do Moro apenas, né? Que era parte do pilar ideológico do trabalho que foi feito para dentro de doutrinação nos quartéis. Era necessária aquela história do combate à corrupção personificado do Sérgio Moro, que foi recebendo as condecorações das 3 forças, etc. e tal. Sim, e a gente não sabe exatamente qual é o rumo que isso vai tomar. E talvez até os próprios militares estejam em modo de stand-by, tentando ver exatamente como vão se canalizar aqui para medir, né? Vamos lembrar sempre da coisa do Mourão, são aproximações sucessivas, entendeu? Eles precisam ver o deslocamento, né, dos discursos e dos vetores e das forças para poder se posicionar, para ver qual vai ser o grau de impacto que eles vão ter que jogar no planejamento seguinte, entendeu? Quanto o Bolsonaro vai ter que esticar a corda mais um pouquinho, quando é que isso vai acontecer e com o que isso vai acontecer, né?
A gente não tem como ter certeza disso. Mas colecionando esses cacos todos aí, e essas emissões de contradição, bom, se você vê aquele primeiro discurso do Bolsonaro, né, em resposta ao Moro, né, aquela imagem assim do Heleno numa ponta e do Braga Neto noutra não me saiu muito da cabeça, né? Vamos se lembrar que até pouco tempo atrás o Heleno era o que aparecia sempre do lado do Bolsonaro, sempre papagaiando, e ele ficou numa posição absolutamente lateral. Braga Neto também, como ator que indiscutivelmente está aparecendo como good cop. Presidente operacional. Presidente operacional, o cara que vai salvar, o cara que media, o cara que vai fazer acordo político, o cara que vai salvar a política, o cara que vai fazer o PAC. O cara que conseguiu deixar o Moro mais 24 horas. E perceba bem, esse negócio do novo projeto de turbinar a economia, ele turbina, aí o Bolsonaro ontem já desfalou e disse que não vai ser nada disso, que quem decide o Guedes. Portanto, o que a gente vê aqui é tudo envelopado na mesma fórmula que a gente via desde a época da campanha. Inclusive certo? Na expressão midiática, Piero, porque a Record detonou o Guedes na semana passada, falando contra o ultraliberalismo, e a Globo, por outro lado, é Guedes desde criancinha. Então, eles conseguem até na sua reflexão midiática. Não, conseguem tudo. Né? E lembrando também, né, que essa dissidência do Moro tem que ser vista com muitas aspas aí, né? Ela ocorre mais ou menos como foi a dissidência do Santos Cruz, né? Ou seja, eles armam uma oposição dentro do próprio campo. E assim, eu nem vou comentar agora como como é que você sabe aqueles peixes que vivem na profundidade, que tem uma lanterninha aqui, que ficam hipnotizando quem está por perto pela lanterninha, e chega lá, aí você vê uma criatura monstruosa que vai lá, nhaque, engole. É esse tipo de peixe, porque assim, foi inacreditável como todo mundo saiu acenando um tapete vermelho para o Moro passar. Né? Claro, assim... O pessoal está vendo em casa a ilustração, aquele bichinho, tem até no Nemo, aquele que tem uma luzinha, uma antena com uma luzinha aí atrás, bobinhos, e creu, come. Tudo bem, não, é óbvio que a gente viu pessoas falando reticências, devemos nos lembrar que Moro... né? Moro foi aquele que fez o que fez, mas o que ele disse é muito importante. É esse peixe mesmo. O que ele disse é muito importante. Gente do céu, é o mesmo efeito de sempre. O que é isso? É grampo, é vazamento ilegal, é um procedimento absolutamente fora da lei. Isso aqui feriu a Lei de Segurança Nacional de novo, Rômulo. Exatamente. Agora, você viu algum general falar feriu a Lei de Segurança Nacional, tem que prender esse cara? Prender os marinhos. Em prender o Vitor Neto? A esposa dele, que estava no gabinete do Moro? Não adianta você denunciar que ela estava infiltrada ali, que o filho da Miriam Leitão era um infiltrado esquerdopata no governo, que é o que eles estão falando, se você não toma a devida providência. Agora, você acha o quê? Que os generais não têm cacife para tomar uma providência do tipo enquadrar alguém na Lei de Segurança Nacional? Você acha que eles temem uma reação do STF ou de alguém? Eu acho que não. Eu acho que essa é a famosa pinça bad cop. Você está entendendo? De um lado, dizem, não, está errado, mas de outro, eles
se não armaram, incentivaram essa cena toda. Foi com o aval deles. E não deixa de ser, Pia, você vê que eles ganham em várias dimensões. Se não é uma faca de todo, para dar uma facada, é um estiletezinho no pescoço do Bolsonaro. A história de dizer agora, o Celso de Mello aceitou lá a denúncia, ou sei lá o quê, do Vladimir Aras, para esse caso, vai ficar. É mais um, assim. O Bolsonaro já tem tantos, né, atrás ali para ele ser operado. A gente até fica se indagando aqui qual é o poder de agência que ainda tem no sujeito. Às vezes ele, né, tenta criar umas dificuldades, opera a caneta de presidência para conseguir o tal do paraquedas de ouro, mas mais um, agora acumularam mais um, Pedro. Isso, e aí a Carla Zambelli, né, com essa história de que está muito ofendida e tal, olha só, e vai dizer que o Moro armou para cima dela, assim, você vai me fazer acreditar que depois de tudo que já rolou, essas pessoas ficam passando um texto de WhatsApp falando essas coisas, assim, se isso não é um cenário, um set, entendeu, armado, eu não sei o que é. Porque é óbvio, ela ganha na base dela, claro, fazendo isso. Para ela tá bom, entendeu? Porque, enfim, é essa gente que precisa mesmo sempre ter um negócio ali alavancando a crença no negócio. Mas desculpa, tem que ser muito burro para acreditar que esse pessoal tratava de coisa desse nível no WhatsApp, entendeu? Como se isso já não fosse uma cena armada entre ela e o padrinho dela. Vai me desculpar, eu não caí nessa história nem um pouco aí. Não, e aí ela veio também com uma, né, nessa pegada aí, nossa, assim, essa eu não esperava, né? Ela jogou na roda o possível vínculo do Alexandre de Moraes com o PCC, né? Então, aqui, ó, saiu no UOL ontem, o Zambelli diz que Moro criou provas e liga o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ao PCC. Ele advogou isso aí, sabidamente, advogou para uma daquelas cooperativas, né, de peroeiros em São Paulo, cuja propriedade, no fim da linha, se não formalmente, mas de fato, é do PCC. Né, e por isso até tem gente que fala que vai além, até, não seria só questão de advocatícia. Eu não posso dizer, mas são coisas que rolam aí, né, na rádio corredor dos tribunais, do meio jurídico de São Paulo, meio da segurança pública, né? Então, essa aí até eu fiquei assim curioso. E aí eu queria relembrar, o Piero, a gente aqui, alguém me marcou isso falando assim, olha aí, ela está falando até chegando quase no Evangelistão do Pó, né? E eu falava outro dia do documentário que eu assisti na TV Pública Francesa, excelente, quem puder ver, tem no YouTube, é o documentário, cadê, os criminosos da Quinta República, deixa eu ver o nome aqui, os Gangsters e a República, esse aqui, ó, tá aqui o título da TV Pública Francesa, eu acho que é de 2019, salvo engano, e eles mostram como que o Charles de Gaulle, na época da resistência, na Segunda Guerra, né, ele traça, né, toda uma rede com os criminosos. Então, por exemplo, conversa com os cafetões que estavam com as meninas na esquina, é a melhor fonte de inteligência, os contrabandistas para passar arma e coisas para fazer a sabotagem na França. E aí, uma vez que ele chega ao poder, ele falou, pô, mas eu já tenho uma rede muito azeitada de inteligência e do pessoal que faz ali a coisa no terreno, a coisa meio assim, borderline, né? Ah, pode, não pode, dar uma intimidada num rival político e tal. Esse pessoal é um ativo político fantástico. Então, ele coopta para o projeto dele golista o meio criminoso. E aí ele cria... Pô, tem uma travada aqui. Ele cria uma fichazinha, um tal do Comitê de Ação Cívica. Acho que é esse o nome. Comitê de Ação Cívica. E ele dava essa carteira... Serviço de Ação Cívica, SAC. Ele dava uma carteirinha desse SAC para os criminosos de estimação dele, que eram esses da fonte de informação, que davam intimidade em quem tinha que dar, etc e tal. E aí esse pessoal, quando chegava na delegacia, se fosse preso ali pelo guarda da esquina, ele apresentava a carteirinha, saía imediatamente sem problema nenhum. Isso foi fundamental para perpetuar o gaullismo no poder e impedir que a esquerda chegasse ao poder. E aí isso só vai acabar, esse SAC, quando o François Mitterrand finalmente chega ao poder em 82. Ele fala, olha, eu tenho que dissolver esse negócio aí, esse aparato clandestino de Estado associado ao crime, porque senão esse pessoal vai dar o golpe na gente ali na esquina. E aí ele e o ministro da Justiça dele, então, editam lá um decreto, ou coisa que o vale, ato normativo, extinguindo esse SAC. E esse documentário mostra que eles estavam morrendo de medo, Piero. Foi meio que um blefe, porque eles acharam assim, dando isso aqui, os caras vão derrubar a gente na semana seguinte. E não, colou, desfez, e aí por isso até foi superado esse capítulo. Mas você vê então como é importante, nesse momento que você está reformatando o Estado, o De Gaulle reformatou, criou a Quinta República, com aquele presidente, ou monarca republicano, como eles chamam na França, é preciso um projeto totalizante, não despreze
algo real, que é o crime, que é a informalidade. Então você precisa trazer. E essa história do evangelistão do pó, que é, como você sempre coloca aqui, a reformatação do Estado brasileiro com o controle do processo político, ela não podia prescindir de algo que é mais relevante ainda no Brasil atual do que era naquela França do pós-guerra, que é a economia da informalidade, do crime, sobretudo do narcotráfico. Então, é indispensável, mesmo que eles não quisessem, é indispensável para a sustentabilidade dessa reformatação do Estado, que eles disciplinem e cheguem a um entendimento com o PCC, Comando Vermelho e as milícias, etc. e tal. E é com essa concepção que a gente vem prestando atenção nisso há muito tempo, e falando aqui do evangelistão do pó, no qual arranha apenas na superfície a Carla Zambelli nessa semana, Piero Leiner. Bom, para completar esse quadro todo, o Romulus, aí, vendo esses fragmentos de informação, já que você citou lá o DefesaNet, dos vários textos absolutamente desconexos que saíram lá, entre eles tinha um do general Maynard de Santa Rosa, quem não se lembra dele, né? Ele foi do governo até outro dia, falando a respeito de como as grandes ideologias faliram e que seria preciso achar uma outra alternativa. E ele se refere a quê? Ele se refere à falência tanto do socialismo quanto a do liberalismo, uma postura antiliberal. E ele termina o texto dele citando o Evangelho e tal. Ou seja, eu não sei exatamente qual é a resposta que ele quer dar, mas ele, assim, começa a, vamos dizer assim, a reverberar, né, um movimento que eu acho que é um movimento que está se intensificando aí nas hostes militares, na informação que circula entre eles, e que eu vejo um pouco aparecer em listas de e-mails que eu recebo. Eu acho que algumas você recebeu também, né? De um movimento que, de certa maneira, atira para tudo quanto é lado. E que, literalmente, está dizendo o seguinte: olha, suma-se tudo, entendeu? Porque o que vai restar em pé aqui, nessa terra arrasada que vai deixar, somos nós, os verdadeiros protetores e escudeiros fiéis da pátria. Eu acho que meio essa história também que tem a ver com a coisa do diz a respeito dos processos econômicos, eles não vão se comprometer nem com uma coisa mais intervencionista, nem com uma coisa liberal, porque, assim, realmente, o que mais apareceu no DefesaNet? Um artigo descendo a lenha no Lehman. É um negócio surpreendente. Apareceu ali uma nota do Sindicato dos Metalúrgicos. Aí na tela, o pessoal em casa está vendo, ó, 26 de abril, a síndrome Lehman e a face do sistema. E aí o outro ao qual você faz referência vai, meu filho, abre aqui, eita, tá aqui, ó. Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, falando que a Embraer tem que ser reestatizada. Aí eu não sei se é coincidência, Pedro, uma pessoa maldosa me mandou aqui esse link e falou, ó, vai ver que o pessoal aderiu, né, a conversão lá do Eduardo Vilas Boas, está todo mundo puxando um beck, todo mundo puxando fumo, porque saiu uma matéria também essa semana falando, ó, canabidiol brasileiro vira realidade, também lá no DefesaNet. Então, não sei se tem alguma explicação farmacológica, fitoterapêutica para essa conversão, Pedro. Não, eu não acho. Eu acho, na verdade, que eles estão fazendo exatamente isso. Eles repararam que eles estão numa situação que se abriu uma janela de oportunidade e eles fazem o quê? Abrem de novo um movimento de pinça. Como a gente está num plano de incerteza muito grande, eles já estão dominando os dois campos, você está entendendo? Eles são, ao mesmo tempo, liberais e socialistas, intervencionistas e não intervencionistas, estatizantes e mercadológicos, lei e crime, jogam o tempo inteiro nos dois planos. E aí, olha que interessante, né? De um lado sai Mourão falando de aproximação da Embraer com a China, e lembra que esse não é
essa não é a primeira vez que ele entra com um papel de bombeirinho em relação à China, né? Essa coisa aconteceu antes, é sempre ele que atua nesse sentido, como vamos dizer assim, como um discurso transversal que vai de novo restabelecer isso. E aí, olha que interessante, saiu uma matéria no Estadão do Marcelo Godoy, que é um ótimo jornalista. Eu tenho uma boa interlocução com ele. A gente conversa bastante no interior de um grupo de estudos e tal, né? E ele lembrou de uma coisa bastante interessante que o Bolsonaro falou há um mês atrás. Posso citar aqui? Por favor. Abre aspas. Isso é Bolsonaro há um mês atrás. Ele disse o seguinte: com todo respeito ao Mourão, ele é muito mais tosco do que eu. Muito mais tosco. Não é que é gaúcho, não. Alguns falam que eu sou até muito cordial diante de Mourão, disse o presidente há um mês. Aí ele foi conferir isso, né? E disse o seguinte: bom, um general que os conhece concorda com Bolsonaro, né? E aí ele disse o seguinte, esse general: o Mourão ia endurecer, pode acreditar, e o exército vai estar com ele, né? E eles dizem: bom, o Mourão não vai ter os filhos e o astrólogo, e ainda tem a maçonaria apoiando ele. Mas ele abre uma aspa e diz assim: ninguém estaria tranquilo com o Mourão, nem no Congresso, nem no Supremo. E esse é mais um motivo para que Bolsonaro permaneça no cargo. Então, olha só, Rômulo, estão usando o Mourão como aquela arma, a arma Cristina Kirchner. Hoje de manhã eu estava batendo a cabeça, você tinha dado um nome para esse negócio, né, do vice-vampiro, né? Não lembro como é o vice-lobisomem. Não foi eu quem deu. Quem deu o nome foi o Requião, que eu falava, olha, né, lá atrás, a garantia de que o Lula poderá ser candidato, ele escolheu um vice-lobisomem, que assusta. Então, se ele colocasse Roberto Requião como candidato dele a vice, e naturalmente, a saber quem fosse o vice era quem assumiria no impedimento, era a garantia de que o pessoal ia manter o Lula, que é o que dá para conversar. E aí, quando eu falei isso, o Requião falou: o que você está descrevendo aí é o vice-lobisomem. Eu falei: pô, mas se o lobisomem tiver olho azul, de repente vai. Aí ele riu pra caramba no programa que a gente fez. Mas é isso, é exatamente, operar isso. Então, aí eles conseguem, Piero, com essa história, dar o golpe militar sem disparar um tiro, sem tirar nem o cabo e o soldado pra ir, porque fica, não, pelo amor de Deus, entrega tudo, porque senão eles vão dar o golpe e tal. Aliás, o Glauber Braga, né, falou tempos atrás e repetiu até aqui no programa que era esse o grande argumento do Rodrigo Maia para convencer todo mundo a votar a agenda de destruição nacional e destruição dos direitos. Fala, não, tem que fazer isso porque senão os militares dão golpe e tal. É muito fácil assim, o Piero, com o tal do vice-lobisomem. E aí você percebe qual que eu acho que é o sentido dele ter falado sobre China e Embraer? Não é só o fato de querer alavancar uns trocos a mais por conta da Embraer, entendeu? Porque a essas alturas, assim, aqueles 4 bi iam estar saindo de graça, né? Porque, assim, vamos convir, a Embraer tem pouca dívida a curto prazo, se não me engano é 200 e poucos milhões, e 3 ponto alguma coisa bi em caixa. Isso seria um negócio de ouro para E a carteira de encomenda dos KC-390, que não são afetados em nada pelo drama da aviação civil comercial. Pelo contrário, você está vendo a importância dos aviões cargueiros mais do que nunca, Piero. Então, o que eu acho é o seguinte: vim com essa de Mourão acenando para a China, militares querem talvez voltar a assumir uma bandeira nacionalista e tal, é a estratégia do vice-vampiro, entendeu? De meter medo. Então, isso indica, de um lado, que eles continuam no plano de manutenção do para-raio lá. Interessantíssimo o que você está falando. Olha, e um monte de gente bem intencionada, pessoas com quem a gente fala, Pedro, vai falar, tá vendo? Se assumir o militar, pode ter uma reversão. Olha, o pessoal está sinalizando que já entendeu que não tem sustentação política sem fazer concessões ao povo, porque afinal o Bolsonaro tem voto, eles não têm.
Mas e se eles estão fazendo isso só para operar dentro das instituições, ou até para finança, o vice-lobisomem, para manter o para-raio até onde o fusível não queimou ainda? Exato, e isso é um ponto. Outro ponto, de outro lado, evidentemente, eles agem no sentido de queimar cada vez mais o Bolsonaro. E não fizeram isso um choque e pavor, no sentido de que vamos abandonar o barco agora, entendeu? Não, estamos todos com o Moro, fazendo simplesmente uma transferência de poder imediata do Moro e dando uma carta em branco para ele, porque quem manda são eles. Esse que é o ponto. O ponto é fazer uma costura em que eles sejam vistos como uma saída mediana e extraordinária, que não seja a pendência de nenhum dos dois cantos. Porque, evidentemente, agora é tão engraçado isso, ver como você tira filhotes de sismogênese, né, da história. A briga que está tendo agora entre bolsonaristas falando que Moro é comunista e sempre foi petista de carteirinha, né? E os moristas falando, ao contrário, que Bolsonaro é igualzinho o Lula, que tem exatamente o mesmo... Eu vi essas duas coisas pipocarem na tela do meu computador nos últimos 3 dias, né? Vamos dizer, todo mundo dizendo... tem aquela coisa que é uma historinha assim, né? Como é que é? A imprensa toda é contra mim, o juiz me perseguiu, não sei o que, papapá. Quem disse isso? Lula em 2016 ou Bolsonaro em 2020? Para dizer que eles são absolutamente iguais e tal. E vamos falar, a Globo martelou nisso aí até não poder mais. Né? A gente sabe muito bem. Sim. Então, eu acho assim, é muito simplista o raciocínio e dizer o seguinte, não, os militares querem tirar para pôr o Mourão, o impeachment não vai aparecer na próxima esquina, ele está aí virando a porta. Para ser bem sincero, eu acho que o impeachment é o mais improvável dos cenários. Eu não digo eles ser catapultado do governo, não. Isso pode acontecer, como pode não acontecer também. A questão é que eles estão fazendo uma operação agora, onde é aquilo que você falou, vai mudando o cenário e vai mudando o posicionamento. Né? Retoma essa parte, porque eu achei muito interessante isso que você tinha falado, porque é uma ideia de que as coisas ocorrem em um loop, entendeu? Como é que era? Era aquele programa lá que as pessoas iam votando o final conforme o desenrolar. O Você Decide, né? A gente ia falando assim, então, do pessoal lá, os roteiristas estão escrevendo, né? Tinha a sinopse da novela, mas aí tem que... venderam para a direção, a gente falou, isso aqui é sinopse e tal, mas eles vão vendo, dá audiência, não dá audiência, um personagem faz sucesso, outro não faz sucesso, é esse aqui que tá com rejeição do público, você diminui, até tira da trama, é atropelado, de repente e tal. Então é uma construção dialética entre o público para ver o que cola e o que não cola. E até chegando a esse ponto do mais explícito que tinha aquele programa Você Decide, né? Você fazer finais alternativos e o pessoal escolher qual é o que ia ao ar no final. E aí lembrando, deixa eu dar um exemplo aqui ilustrativo. Colocaram um personagem na trama, então o roteirista, quando fez a sinopse e vendeu para a direção, ele botou, olha, SSS, Sociedade Civícola Silvestre Secreta, ecoterroristas, querem matar o Bolsonaro na posse e depois não desistiram e dão entrevista de capa na Veja falando que ainda estão querendo pegar o Bolsonaro na esquina, mas quem impede é essa pessoa genial, fora do normal, realmente muito capacitado, que faz a segurança pessoal dele, o ministro-chefe do GSI, General Heleno, né? Aí não colou, foi risível, né? A pessoa vestida com aquela roupa de ISIS e tal na capa. Eu falei, não, isso aí não colou com o público, teve uma rejeição, vamos tirar da trama. Aí tira e tal. Aí entra, né, o Deus Ex Machina, que nem teve aquele terremoto lá na novela da Glória Magadã, que tava com 500 mil personagens, aí quando ela sai, tem uma intervenção. Tem isso, né? De estar
tá fracasso. Aí a direção intervém, afasta o roteirista, bota um novo, aí, não, chegou um terremoto, matou o elenco inteiro e tal, sobrou só uma meia dúzia. Então, aí chegou pandemia e tal, chegou a pandemia, mas a pessoa ajustou, né? Falou, não, vamos retrabalhar isso aqui pra gente, e tá sendo construída essa nova fase da novela, Piero. Então, muita gente chega e me diz assim, não, essa análise poderia até ser interessante, mas eu duvido que tenha alguém com tal domínio sobre o cenário e eles não são tão inteligentes assim para fabricar isso e tal. Mas olha só, isso é só o repeteco de uma outra situação, Romulo. Pensa na eleição de 2018, como ela foi sendo gestada aos poucos, e de maneira exatamente assim, você dá um passo de cada vez para produzir o cenário perfeito que eles querem, onde as pessoas acabaram tendo a sensação, e isso foi repetido amplo espectro, de que era uma eleição democrática. Você tá incluindo a fakeada, né? Novelesca mesmo, incluindo a fakeada. E quando foi uma eleição fraudada, e a gente sabe muito bem disso, porque é uma eleição que você diz quem pode, quem não pode se candidatar. E aí o que aconteceu? Todo mundo, no fim das contas, né, assinou embaixo de que aquilo era uma eleição legítima e democrática e que as instituições estão funcionando, etc. e tal, quando é óbvio que não. Foi uma operação que, como ela era realizada um passo de cada vez, né, sendo feita, tateada e cerceando a situação, mas fazendo as pessoas acreditarem que o negócio ocorria, como você pode dizer, de maneira natural, porque tem um timing para as coisas se fazer, entendeu? Não é assim, eu mando prender todo mundo e instituo o negócio. É muito mais sutil, eles sacaram isso faz tempo, entendeu? Então todo mundo ficou com essa coisa de aparência de normalidade e tal, e obviamente, né, a gente tem um setor aí que participou da eleição que contribuiu largamente para endossar esse negócio. Inclusive o que confirma esse caráter de briga de punhos de renda, para não dizer telequete, mas se a briga é só em cima da cintura, não vale jogo sujo, jogo baixo, jogo para valer, nunca surgir, né, nessas brigas, fakeada, o áudio do Caixa 2, do Bolsonaro, não, isso tudo sempre fica guardado, Piero. Isso de um lado, e de outro, né, fazer o partido de oposição dizer que estava num processo legítimo, e endossar a legitimidade. Não, mais que isso, entrar na justiça eleitoral para que o TSE proibisse o Bolsonaro de questionar o sistema de votação. O sistema de votação, e muitas outras coisas, né? Agora, se quem fez isso, assim, nesse nível, você acha que vai chegar de uma hora para outra e abandonar? O governo vai ter uma saída de ministros do governo Bolsonaro, os militares vão se posicionar contra e todo mundo vai fazer um impeachment para o Bolsonaro cair? Você acha que o processo vai ser tão simples assim? De jeito nenhum. Isso precisa ser feito de modo que ninguém perceba qual é a articulação que está ocorrendo por trás. Esse é que é o ponto. Não pode dar na cara que o negócio é assim. Então vai ser isso. De um lado vai ter aparência de apoio, de outro vai ter porrada embaixo, né? E aí a gente entra, por exemplo, nessa coisa maluca que foi essa questão dessas portarias, né, sobre a proibição de rastreamento de armas e munições. E são as portarias 46, 60 e 61 que foram revogadas pelo comandante do COLOG. Eu não sei se é COLOG ou CELOG. Enfim, eu estou em dúvida aqui agora, que é coisa de logística do Exército, que regulava todo o trânsito de armas de fogo no Brasil, né? E todo mundo falando que o ponto aqui foi, na verdade, um lobby ou uma pressão dos filhos do Bolsonaro, e volta essa temática, veja, e ligada num timing exato da coisa do Sérgio Moro, da demissão, por conta, de novo, estão ressuscitando problemas do atrito com a coisa dos filhos, e o delegado que é amigo dos filhos, que era o sujeito da ABIN, assim, isso se esquece, que ele era o cara da ABIN, que estava ali sob o guarda-chuva do GSI.
Não, ele só virou agora o amigo do Eduardo Bolsonaro, ou sei lá eu de quem, o novo delegado, né? Bom, e aí essa portaria, bom, algumas pessoas começaram a pensar, não, tem alguma coisa muito estranha aí, né? A primeira coisa estranha é, vem cá, nenhum general falou para o Bolsonaro que isso tinha um problema legal em ser realizado, Não é? né? Ninguém deu esse toque para ele em dizer que não, esse não era o caminho legal, que ele fazendo a revogação delas, isso ia, obviamente, ter uma espécie de contramedida jurídica que ia bloquear isso, que o Ministério Público ia entrar em ação. Ninguém falou para ele que essas portarias, na verdade, foram feitas pelos próprios comandantes militares e um grupo de estudos da logística antes, que foi incumbido de fazer isso através de um general. Ninguém deu esse toque para ele. É assim tão simples deixar ele fazer esse negócio, em vez de fazer o que se faz como procedimento de Estado, né, Romulo? Dizer o seguinte, bom, se você quer mesmo que isso se efetive, esse não é o caminho. Você vai ter que buscar um outro caminho para esse negócio. Vamos estudar aí quais são os caminhos jurídicos possíveis. Não, deixaram essa bomba estourar no colo dele. E aí a gente foi pensando, isso aí tem cara de ser uma armação, né? Falaram assim, não, vai, faz aí. Deixa ele correr solto com esse negócio. Alguém foi lá e papagaiou no ouvido dele. Revoga aí, revoga aí. E ele foi com esse negócio. Aí, quando isso acontece, ontem, o general que estava no comando desse negócio solta essa carta, né? Vai para a imprensa, a carta. Aliás, mais do que rápido, o MP ficou sabendo desse negócio e bloqueou, né? Primeiro, quem será que deu a dica para o MP bloquear? E mais do que rápido, foi parar na imprensa, na mão do Reinaldo Azevedo. Bom, né? Super prestando atenção para isso. Quem será que deu a dica, né? O bizu, como dizem os militares. Bom, olha só. Aí o general sai com essa declaração, meio que deixando assim, sair por pressão, alguma coisa, mas eis que um amigo militar muito bem notou que isso foi um cenário armado. Você pode botar o comentário dele aí? Olha que eu te só, mandei? não identifica, né? Se botar isso aqui na tela, Não identifica. O nome está não identificado. identifica. Peraí, deixa eu ver. É um coronel amigo que mandou esse comentário. Olha só. Você lê ou eu leio? Lê você, porque para mim não aparece aqui na tela. Então tá, vou colocar aqui junto para quem está em casa ler junto comigo. Ó. Tá aqui na tela. Tá, não aparecendo nada problemático. Ó. O Pacelli, general de brigada da turma de 86 de artilharia da AMAN, contemporâneo da pessoa que faz o relato, não foi afastado do cargo de diretor de fiscalização de produtos controlados, DFPC, por pressão de Bolsonaro ou dos, abre aspas, colecionadores, atiradores, caçadores, CAC, por conta das portarias revogadas, essas aí que tiravam controle. Isso é o que o Partido Militar quer que você pense. Na verdade, o Pacelli não foi promovido ao posto de general de divisão, 3 estrelas, na última reunião do Alto Comando do Exército, RACE, ocorrida em meados de fevereiro deste ano, por motivos que nada têm a ver com as portarias que sequer estavam elaboradas, ainda se encontrando em fase de estudos preliminares. Foi preterido, ou, na linguagem popular, degolado. Como degolado, sua passagem para a reserva se dá ex officio até 45 dias após a data de promoção, que, no caso, foi em 31 de março, olha a data, hein? Ou seja, irá para... Deixa eu só esclarecer. Essa de 31 de março é desde sempre, tá? São 3 por ano. 31 de março, tem agosto e dezembro também. Certo.
Ou seja, irá para a reserva obrigatoriamente até o dia 15 de maio. Está simplesmente passando o cargo de diretor de fiscalização de produtos controlados subordinados ao comandante logístico, COLOG, para, em seguida, ir para a reserva. É cearense, servia no gabinete do comandante em 2016, quando foi promovido de coronel a general de brigada. Seu substituto, que é de uma turma mais moderna que a minha, tem um perfil, digamos, completamente alinhado aos chefes. É de artilharia também. Percebam que o DFPC virou um feudo da arma dos fogos largos, densos, profundos e tridimensionais. Artilharia. Última ratio legis. Vamos explicar essa história aqui, Piero, de fogos densos, profundos, isso aí me escapa. Oi? Essa história aí de fogos largos, densos, profundos e tridimensionais, artilharia. Por que fogos densos, profundos, tridimensionais? Você entende isso? É um código interno que nos escapa. Tá fechado seu microfone. O Ministério da Saúde estava me ligando, desculpa. Ministério da Saúde adverte, olha aí. Então, continuando aqui, ó. Vejam que interessante. Presidente, isso em letras maiúsculas. Presidente, vice-presidente, chefe do Estado-Maior do Exército, comandante logístico, diretor de fiscalização de produtos controlados, todos artilheiros, discípulos de Mallet, o francês de Dunkerque, que liderou a artilharia brasileira na Guerra da Tríplice Aliança e é, por isso, considerado o patrono da artilharia. Como o alto comando escolheu um outro general de brigada da turma de 86 atrás do Pacelli no quadro de acesso, ele obrigatoriamente tem que ir para a reserva. Ou seja, sua saída da DFPC, nada, escreveu com letra maiúscula, todos esses nada, tem a ver com as portarias elaboradas pela diretoria e assinada por seu comandante, general de exército Laerte, artilharia também, 82, que teve de revogar por interferência e pressão do presidente da República, passando por cima de capotada, pela cadeia de comando e pela amizade com seu colega de turma Diamante 77, comandante do exército, lá o Pujol. Embora nada tenha a ver, o partido militar, encontrando eco em partidos de oposição, olha aí como é necessário, quer cultivar a dúvida de que a saída do Pacelli estaria relacionada ao fato de se mostrar contrariado com a revogação das portarias, ou, de outra forma, ter sido exonerado por pressão do presidente da República, caracterizando situação semelhante com a que ocorreu com o ex-ministro, ex-juiz e ex-herói Sérgio Moro. Muito estranho que os dois temas ocorram quase simultaneamente, ainda vai com Mandetta, né? Como se um desse força ao outro, como se um atendesse ao desembarque da ASA, ALA, a ALA deve ser, né? Não, acho que é a ASA que ele quer dizer, da ASA ou da ALA, lavajatista da galinha política que é o governo Bolsonaro, e o outro ao desembarque da ASA, ALA, Forças Armadas. Seriam, em outras palavras, as portas de emergência do avião. Como disse anteriormente, essa história está muito esquisita. Um general que não tinha mais futuro na carreira, degolado, como ele explicou em detalhes aí, né, para quem é de fora, no início desse relato, degolado, assina uma portaria que, embora legalmente amparada, contraria, entre aspas, parte do eleitorado fiel do presidente, que também é de artilharia, gerando toda essa repercussão potencializada pelo discurso de despedida do Pacelli, de que o presidente teria interferido no exército, como que a dar motivo para que a instituição engrossasse a dissidência em relação ao presidente. Olha, esse texto aqui está precioso. Em outras palavras, abre-se mais uma porta que não a dos fundos ou alçapão para que dignos generais, esses dos offs aí da Mônica Berra, inocentes generais que embarcaram na quimera do líder desde a campanha, possa só em junho, só em junho de 2018, que a campanha possam deixar o governo até com aplauso, vejam só, da opinião pública a partir de narrativas enviesadas como a dessa matéria, de um dos mais influentes jornais do Brasil. Como diz Piero Leiner ao nos apresentar a teoria da guerra híbrida e do método da pinça, parece que estamos diante da técnica do distanciamento sucessivo. Essa foi genial da vez-feira. Que nada mais é... Por favor. Vamos.
só esclarecer uma coisa, ele está falando de uma matéria que saiu no Estado de São Paulo, que foi quem revelou essa carta do general Pacelli. Certo. O Estado de São Paulo, que sempre, né, assim, antes ainda deles chegarem ao poder, formalmente sempre tem, né, sempre deu voz no mainstream. Tem o Defesa Net, mas no mainstream é quem mais dá voz a esses generais, né? Então é importante monitorar também. Aí falou o seguinte, ó, nada mais é do que a técnica de distanciamento sucessivo, é um jogo com a história de aproximações sucessivas, que nada mais é, em minha singela opinião, a mesma técnica das aproximações sucessivas. Explico. Enquanto se faz o distanciamento do governo Bolsonaro a partir de movimentações justas, né, procede-se à aproximação dos dissidentes, aos demais esboços de chapa para as eleições de 2020 e 2022, que já contam com N Santos Cruzes e Moros. Né? Não, como a gente falou, Piero, a galera já tem o Shadow Cabinet, o Ministério Alternativo já está todo pronto. Isso. Ocorre que tais dissidências são, de fato, outro grupo político bolsomilitarista, disfarçado e disfarçando, que simplesmente escala a montanha por outra trilha, essencialmente paralela em suas linhas gerais. Piero. É isso, Rômulo. Então, assim, percebe como eles deram mais uma diversificada no espectro e na linha? É impressionante como eles estão ocupando todos os campos de possibilidade para daqui para frente. Então, eu acho o seguinte, antes da saída do Moro, quando começou a se esboçar isso, eu não sei se vocês se lembram, a gente começou, eles estão fazendo essas operações de descarte e tal, de uma maneira que eu acho que é absolutamente incrível isso, e planejada. Eu, assim, nada vai me convencer de que essa saída do Moro não teve, de outro lado, algum amparo entre o grupo de militares que está fazendo jogo duplo o tempo todo. Entendeu? Provavelmente o Moro, quando saiu com alguém cantando a bola para ele de que isso era o melhor para ele fazer. Isso não deve ter sido uma decisão assim que ele tomou individualmente, inclusive as mágoas e toda aquela história anterior que foi montada a partir daquela coisa, daquele livro da Thaís Oyama, lembra? Ah, é. De que foi o Heleno que segurou o cara ali, que ele chorou, não sei quem chorou, se o Bolsonaro chorou, dessa vez perguntaram se ele chorou, chorar eu não chorei, se eu chorei, enfim, e ficou esse meme a partir do discurso dele. Eu achei um negócio completamente descabido, tudo isso aí. E quem volta agora à tona também, indefectível, é o Intercept que está aí sendo usado para detonar o substituto lá da Polícia Federal. Então o Gustavo Salume me marcou no Twitter falando, olha só quem resolveu sair do limbo, kkkk, é muita cara de pau, é daqui, Intercept, trazendo aí aqueles relatos da Lava Jato. Para Lava Jato, Ramagem era corrupto e ligado ao PT. Então Vaza Jato volta com tudo, Piero. E Vaza Jato volta com tudo, e a coisa do governo reconhecer na ONU que não tinha alegações contra o Greenwald, né? Ao mesmo tempo dizendo assim, se não tinha, então é porque agora a gente está querendo favorecer. Olha, enfim, é uma quantidade de mensagens duplas sendo enviadas que a cabeça de todo mundo frita, Romulus. Não tem jeito, você está entendendo? E as pessoas estão sendo jogadas como... Assim, a cena que eu vi do Lula, né, sendo jogado do Moro para o Bolsonaro, quem é o mais anti-Lula e tal, parece que ele virou uma bola de ping-pong, coitado. Além de youtuber, né? Ele está em muitas lives agora fazendo. Bom, isso eu não vou nem discutir, porque as lives dele estão muito ineficazes em termos de atingir... inclusive com audiência objetivamente inferível mais baixa. Mandaram um vídeo outro dia de uma live de que o ex-presidente da República, Lula, participou com menos audiência do que a nossa aqui do programa, entendeu? Assim, desculpa, pode ser que eu esteja errado, mas eu acho uma vulgarização da imagem, a presença constante, tá? Eu acho
é desgastante e, como você falou, ineficaz. Se tivesse a eficácia, né, se pautasse nem que fosse no campo da esquerda, mas as pessoas não estão nem mais vendo, Piero. Pelo menos o que parece aí, pelo que a gente vê. E assim, né? E os apoiadores, as estações de repetição bolsonaristas, né? Imediatamente agiram, né? Os caras não perdem tempo em fazer o contorno semântico das coisas e se reposicionar em relação ao Moro, e eles conseguiram, de certa maneira, blindar o Bolsonaro. Saiu uma pesquisa hoje do Datafolha, a coisa continua mais ou menos no mesmo pé que está, né? E outra coisa que eu achei impressionante... Sendo que tem a história do empate com o Moro, então a gente tem um risco sério, né? Vamos comprar pelo valor de face as eleições, estudos de pesquisa, vamos fazer essa suposição. A gente tem um risco, como alertou o Luiz Moreira, já vem alertando há algum tempo aqui, da gente ter um segundo turno entre direitas. Então, como ele anotava, você tem a chapa tradicional da aliança PSDB-DEM, ex-PFL, aí, que elegeu o Fernando Henrique Cardoso. Então você tem o Dório e o Mandetta no campo da ciência, né, do governante ilustrado. Você tem a chapa bolsonarismo sem Bolsonaro, ou militarismo sem Bolsonaro, que é o Santos Cruz com o gabinete. Aí pode entrar, o Moro volta, assim, né, o ministro da Justiça, o Mandetta, o da Saúde e tal, porque eles todos se conversando, se entendem, se é que não estão conversados e entendidos, né? Aí você tem aí você tem a chapa do Bolsonaro, ainda com um militar de vice, e você pode ter até a chapa Lei e Ordem, o Sérgio Moro pegando um coronel da Polícia Militar, por exemplo. A gente falava até de um quadro do PDT, que está aí meio estranhado com a posição do partido, o subtenente Gonzaga, lá de Minas Gerais. Imagina isso daí, o Moro... Eu acho que nesse ponto o Marcelo está certo, é Santos Cruz Moro. É uma chapa. Uma análise combinatória entre esses nomes aí, alguma coisa, e ainda sai um Luciano Huck, enfim, o bolso do colete está estufado de tanto nome para tirar, Pedro. Não, eu acho isso viável, porque olha só que incrível isso. Desses e-mails que eu recebi de listas de militares, a primeira coisa que saiu depois da demissão do Moro, você vê que o Defesa.net não se pronunciou ainda a respeito desse assunto, né? Eu até quis saber, Pedro, eu vou te contar aqui, que eu mandei uma mensagem para o editor, para o Nelson Durin, que nos acompanha, deve estar nos acompanhando essa manhã, de repente, se ele não vê essa mensagem, vê agora ao vivo. Eu perguntei para ele se ele já tinha uma posição editorial sobre o Sérgio Moro depois do desembarque do governo. Eu não obtive a resposta até o momento de fechar a edição. Não, mas eles já publicaram o primeiro indício hoje, tentando recuperar um outro discurso. Qual é? Um texto aí de um procurador federal falando, na verdade, que o discurso antibolsonarista e de denúncia do Bolsonaro... A denúncia foi onde mesmo? Na coisa dos direitos humanos da ONU, foi isso? Uhum. Cadê? Sim, sobre crime contra a humanidade em relação ao coronavírus. Ele disse o seguinte: na verdade, isso é um plano, de novo, terrorista, arquitetado pelas forças de esquerda, né? De novo, junto com a OMS, ONU, etc. e tal. E ele diz claramente, ele evoca a Lei 13.260, a grande lei da Dilma. Dilma, Cardoso, Heleno, Major Vitor Hugo. Vamos lembrar que era o Heleno no Comitê Olímpico Brasileiro falando que precisava da lei antiterrorismo, a Dilma na presidência, o Cardoso, o Ministério da Justiça, olha, mandou, é para fazer, galera, agora é a lei antiterrorismo, e o Vitor Hugo, que entrou pela janela num concurso ali, um homem, uma vaga, para entrar no gabinete do Bolsonaro e ajudar a redigir uma política antiterrorismo. Então é uma obra a 4, 6 mãos aí dessa galerinha. E aí ele destaca no artigo 2º que ele diz que o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos nesse artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar o terror social ou generalizado, expondo a perigo a pessoa... E aí ele diz, são atos de terrorismo, usar, ameaçar, etc., conteúdos biológicos, químicos, nucleares... Ou seja, está querendo começar
a sugerir um enquadramento de um pessoal. Isso acompanha por uma outra coisa que eu achei absolutamente incrível, dos e-mails das listas militares que a gente recebe, que imediatamente depois do negócio do Sérgio Moro, eles começaram a atacar de novo com o problema da Amazônia, dizendo que por trás do problema do impeachment do Bolsonaro está um interesse entre o Fernando Henrique Cardoso e a família Rothschild, e mais não sei quem, em doar a Amazônia para o primeiro mundo, enfim. E, de novo, vem toda aquela história da Amazônia. Eu até te mandei a foto disso, aqui, do e-mail. Certo. Não sei onde eu pus aqui, mas, enfim. Por que Soros mandou o FHC promover o impeachment de Bolsonaro? Essa é a manchete. E os caras ressuscitaram um artigo de um general que escreveu em 2017 um artigo sobre essa coisa da venda da Amazônia, ou da privatização da Amazônia para o Rothschild. Eu achei super interessante, porque ele diz o seguinte, olha só, o PSDB, general Durval Nery, em 2017, ele diz assim, o PSDB é um partido representante da nova ordem mundial. Estou vendo aqui. E disseminador da desgraça socialista que se abateu sobre o Brasil. Aí ele começa a falar, ele diz, os tucanos são responsáveis no Brasil pelo homossexualismo, casamento gay, ideologia de gênero, marxismo cultural, racismo, feminismo, ateísmo, liberação de drogas, pedofilia, legalização da prostituição, desmilitarização, desarmamento, controle do sistema eleitoral, marco civil na internet, imigração, aborto, estupro e estatuto do menor. Gente, ele diz, essas transgressões sociais são financiadas pela Open Society, Fundação Rockefeller, Fundação Ford e pelos Rothschilds. Todas fazem parte da agenda global pelo controle e escravização do planeta. É o PSDB, não o PT, o agente financiador do Havas, da Veja, da Mídia Ninja, dos movimentos de rua, sites e blogs. Aí ele diz que o PT é uma quadrilha de... É apenas uma quadrilha de bandidos e ladrões e não passa disso. Não passa disso, são os trombadinhas e tal, mas ele diz no fim que o PSDB... Olha, o Lula foi manipulado, o PT e o Lula foram manipulados pelo PSDB e pelo comunista Fernando Henrique Cardoso. E aí ele diz no fim que o PSDB é a identidade do mal, o partido satânico que corrompe e destrói o Brasil, o bando de porcos. Eu achei incrível isso, né? Porque, assim, é óbvio que... Eu não estou falando do texto que ele escreveu em 17, que já é incrível, uma coisa por si só. Mas ressuscitar esse texto, Romans, agora, e foi um general, tá entendendo? Que mandou para uma lista de e-mail que inclui todas as filiais da ESG, inclui um monte de jornalistas, inclusive desses e procuradores e tal, e pessoas que são, entre outros, esses articulistas que escrevem no DefesaNet. Certo. Então, eu achei interessante, de novo, essa manobra, de novo, botar a Amazônia na parada, o resgate de um nacionalismo, entre aspas, de um lado. E aí a gente pega a real do governo Bolsonaro. Então, diante de tantas coisas tão contraditórias, o que você pensa? Quando a contradição começa a se repetir demais, em muitos patamares diferenciados, você percebe que o que quer se passar, de fato, é ela própria. Não é que os caras estão indecisos entre aderir uma ponta e outra, eles estão divididos entre jogo com o Moro ou jogo com o Bolsonaro. Não. Eu acho, a minha tendência é explicar que eles estão semeando uma operação de divisão maior ainda, quer dizer, estão amplificando os sinais da cismogênese que eles sempre lançaram mão. Diga-se de passagem, essa era uma arquitetura psicossocial
da qual eles estão lançando mão faz tempo, né? Sabemos disso, já vimos isso O aqui. Piero, e o que acontece? Qual é a diferença? Por exemplo, o Lula, na sua forma de governar e de arbitrar, ele também trazia a contradição para dentro do governo, mas para ele ser e fazer a síntese. Então, é comum, você conversa com pessoas que participaram do governo Lula, ele fazia o seguinte, ele tem uma divergência sobre a Amazônia. Até foi o que fez a Marina Silva sair. Aí ele bota a Marina Silva e botava a Dilma. A Dilma lá é Belo Monte, e a Marina Silva não. Ele fala, não, olha, não, Salomônica, nem você, eu vou dar para o Mangabeira Unger e tal. E aí ele fala, mas dá um pouco para ela, então é Belo Monte sim, mas a fio d'água, assim, grande reservatório, coisa e tal. Então ele trazia a contradição para fazer a síntese. Não, esse é a contradição perpétua, ela é usada, é a finalidade, ela não é meio. Exatamente, é o movimento contrário. Você tem um ator sintético que fica produzindo essa contradição. E que, curiosamente, ele fica obliterado no meio desse jogo. Quer dizer, ele fica camuflado, para usar a metáfora militar propriamente dita, porque ninguém está vendo isso como um dispositivo que é fabricado. Não vou dizer que é dentro do Exército, porque eu acho que eles também caíram nesse jogo em dada hora. Não é a máquina militar como um todo que pensa isso, mas eu acho que, enfim, existe um método, estrategistas que estão pensando esse negócio. Enfim, a gente vem falando deles há tempos aqui no DE, e cavocando diariamente essas situações. Eu só não acho que dá para fazer vaticínio. Eu fico mais impressionado, é a quantidade de análise que saiu agora, dizendo que o problema do Bolsonaro é a relação que ele vai ter com o Congresso. É formar a base, é se vai para o Centrão, se não vai para o Centrão. Também viu o mesmo tipo de contradição aparecer. Não, agora ele vai ceder ao Centrão, ele vai distribuir cargo e vai voltar à velha política. Como assim? Vai distribuir cargo e vai tirar quem dos cargos? Os militares, que estão ocupando a maior parte dos cargos? É verdade. Você acha realmente que ele vai fazer isso? É verdade. Olha. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu também acho que não, Piero. Piero, essa questão da Amazônia, né, ela é multiuso. Me chamou a atenção, conversava aí quando você chegou na sala sobre o camarada Miller, aqui de Berna, né, e eu fiquei impressionado com essa coisa. Eu fui lá e falei, não, vocês dariam uma entrevista sobre a questão do coronavírus, eu sou de um veículo brasileiro e tal. Ele, brasileiro? Qual é o nome do veículo? Eu falei, Duplo Expresso. Aí ele, como é que escreve? Tal. Aí, assim, pesquisando, botando no Google Translate, eu fiquei curioso, mas por que a reticência? Não, quero saber se você apoia ou é contra o Bolsonaro, porque se é a favor do Bolsonaro, absolutamente, não falarei mais com você e tal. Aí eu falei, não, a gente é muito contra. Aí ele, deixa eu ver. Aí, tá, é verdade, é contra e tal. Aí deu a entrevista. Aí eu perguntei, mas eu até gostei disso, eu não ia falar disso. Mas eu falei, não, mas vem cá, vamos começar falando. Por que você falou que se eu apoiasse o Bolsonaro, você não ia dar entrevista? Por que você não gosta do Bolsonaro? Eu falei, porque ele desmata a Amazônia, era a primeira questão. E também porque ele é contra as minorias, né? Persegue minorias e tal. Então você vê como, né, essa chave, eles já podem contar com esse tipo de reação e, por tabela, com a adesão de agronegócio, da expansão da fronteira agrícola, dos grupos aí neopentecostais que fazem esses cismogêneros com a galera da lacração e tal. É muito confortável a contradição, Piero. É muito confortável. Para quem não viu, tá aqui lá no canal, olha, tá vendo aí o programa ao vivo aqui e o camarada Miller aqui dando a entrevista, que fez sucesso aí com o pessoal, não só pelas ideias, mas com algumas pessoas pela estampa também. Nesse look dele, Piero, eu falei, não é meu tipo, porque assim, é o look mendigo chique, de DCE e tal, cabelo grande, né, a roupa meio surrada e tal. Não é muito meu tipo, mas aí apelou para algumas pessoas, Piero. Bom, eu acho o seguinte, eu vou ter que sair, Romulo. Só para finalizar essa peraí, o fio aqui está com problema. Só para finalizar isso, eu acho que, enfim, por enquanto, o que a gente tem, né? Temos a disposição de sempre de talvez manter essa estrutura contraditória. Ela está sendo acirrada. Eu não acho que eles vão estourar a corda de um momento para o outro. Isso era uma coisa que a gente já estava chutando desde a semana passada, de que mais desgastes viriam
mas eles têm que vir nesse regime de distanciamentos ou aproximações sucessivas, porque se você distancia de alguma coisa, você se aproxima de outra. Não tem jeito não, né? Exatamente. E aí, Piero, por favor, conclui. Não, pode falar. Não, para concluir, né, a gente está com aquele Deus Ex Machina, aquele elemento que chega de repente na narrativa, que eu não sei se eles vão conseguir controlar, Piero. Então a coisa que está aumentando, quando começar não, que já começou, quando popularizar as imagens das montanhas de corpos. Então a gente segue aqui atento, eu agradeço aos personagens que vêm me alertando, olha, essa matéria aqui, Manaus, um filme de terror, né, com as valas coletivas e enterros em massa. Gente, olha isso aqui, ó, tudo enterro, tudo vala fresca ainda, você vê, com a terra remexida por agora. Aí você fala, é só Manaus. A Manaus está ruim, não tem como piorar. Tem como piorar, olha só. Os profissionais lá de saúde, com razão, estão ameaçando fazer greve, porque não tem condição material. Ô, Piero, não tem nem EPI, o cara não tem... Você pede, vai lá, sacrifica a sua vida e tal, mas sem luva, sem máscara, sem nada. Então eles estão, por falta aqui de condições, falando, não, gente, a gente tem que fazer uma greve e tal, para resolver isso aí. Aí você fala, mas isso está limitado, circunscrito só lá, Manaus é o problema. Não, a gente já viu que Belém é a próxima, mas também no Recife. Então aqui no Recife a gente tem um relato que já estava saturando e está caminhando para isso. Um relato aqui que eu compartilhei nas minhas redes sociais, recebi de uma pessoa essa recomendação. Recife também, e outra cidade do Nordeste, o Rio de Janeiro, a gente já mostrou aqui lá os corpos acumulados em corredores lá do necrotério em Duque de Caxias, e pessoas atendidas no chão, no Hospital de Saracuruna, não é na maca, em hospital não, isso era nos tempos bons, agora é no chão mesmo. E aí, olha só, a Pipirocoto mandou mais a questão aí, um relato emocionado de um enfermeiro, falando que não tem condições de trabalhar lá, porque, olha, esse daqui por que eles querem fazer greve, Piero? Olha aí, 16 mortes entre médicos e enfermeiros só nesse pronto-socorro. E aí esse enfermeiro relata aqui, chorando, né, gritando, justificadamente. E aí isso aqui, né, voltando a uma discussão que a gente já teve no programa, eu falei, colapso da saúde. Entenderam? Pessoas nominalmente defensoras do SUS, defensoras do Estado do Bem-Estar Social, mas que parecem ser fake? Né? É isso aqui, é colapso da saúde, é disso que se trata. Então, na acumulação desse tipo de drama humano, eu fico na dúvida, Piero, se esse pessoal vai continuar conseguindo lá, o roteirista, o diretor da emissora vai continuar conseguindo controlar a opinião pública. Vocês têm personagens, mas eles estão tentando, eles têm vários personagens, a diversidade, todo o leque aí, né, dessa construção de contradições para tentar captar qualquer expectativa que seja gerada no público. Agora, a ver se eles vão conseguir controlar. Para concluir por hoje, Piero. Isso. Ô, Rômulo, e olha só, aí você pode se perguntar, né, enfim, como é que eles podem tentar se ocupar tanto, fazer tantas coisas? Bom, a verdade seja dita, eles não estão fazendo mais nada, você concorda? Então eles têm que ficar maquinando sobre política e sobre esses jogos o dia inteiro. Sabe, eu não tinha visto até outro dia esse Plano Pro Brasil. Plano Pro Brasil, se você pega o PDF do Plano Pro Brasil, ele tem 13 páginas. No entanto, ele começa na página 6. Da página 1 a 6 é páginas de apresentação. Capa, contra capa, contra capa, subcontra capa, não sei o quê. E a última página é a capa final. Ou seja, ele vai da página 6 a 12, não explica rigorosamente nada, ou seja, não tinha plano nenhum. Eles devem ter pego desses como é que chama? Desses templates de PowerPoint e feito os slides ali com umas frases de ordem. Vai ter recursos, isso que você está falando, vai gerar emprego e tal. Ou seja, foi um blefe. Um blefe. Tem estudo nenhum aí. Ou seja, nada está sendo feito, Rômulo. Como falar em inglês, foi um stunt, né? Uma coisa assim, uma simulação cenográfica da novela. Surgiu a personagem e tal, que já vai sair da trema, já cumpriu o seu papel na narrativa, Piero. Eu acho que é um pouco isso. E aí o que acontece? É sinal de que eles estão percebendo que o problema está em outra esfera. Eles não estão interessados agora, porque começar a tocar, fazer o Estado funcionar e resolver essa porrada que a gente está enfrentando agora, é um negócio que ia ter que fazer o Estado operar, botar em sincronia todos os agentes. Isso significa o quê? Que eles estão ainda fazendo a arrumação.
E que talvez esse governo seja exatamente isso. São 4 anos para os caras tentarem fazer uma arrumação. Arrumação profunda, Estado profundo, Deep State, de refundação do Estado, como você falou, de um aparelhamento, uma blindagem do Estado, e inclusive, voltando aí àquela coisa que eu falei, no acerto com a criminalidade. Isso, com tudo. Entra tudo. É com PCC com tudo. Com PCC com tudo. Infelizmente, eu acho que é isso. Não há plano estatal nenhum. Todas essas coisas que eles estão falando de se vai para a China e tal, é tudo contingência. Estão falando isso só para ficar esparramando uma cortina de fumaça, para voltar ao título do programa de hoje. Enorme, enorme. A imprensa está feito barata tonta nessa história, sendo correia de transmissão de agentes muito bem situados. Não, é isso. Não, é isso. Faz assim, faz assado. Fala isso, fala dos generais anônimos. Fala que se sair o Bolsonaro agora, é eleição direta e não assume Mourão. Não leia o artigo da Constituição. Sem contar isso, né? Vai disseminando. E as análises incríveis, porque aí entram os analistas de jornal, que são uma coisa irritante, que ficam falando que todo o problema agora vai se resumir à relação do Bolsonaro com o Congresso, se o Maia quer, se o Maia não quer, se os feudos, a ala militar, como a ala, e aí inventaram essa outra também, né? Os gabinetes, as alas, os não sei o quê. Assim, isso tira o foco do que é o principal, que é perceber a relação que esses agentes têm. Quando você diz que um governo está separado por alas, você justamente deixa de perceber qual é a relação que gruda elas. Você está entendendo? Então, você desvirtua completamente o foco da ação. Eu acho que é isso. É exatamente isso aí. Para ajudar a gente a ver na penumbra e na fumaça, a gente tem Piero Leiner aqui todas as terças-feiras.